Padre Pio me visitou e me curou. Irmãos e irmãs, nós precisamos cada vez mais buscar falar de Jesus Cristo e também daqueles que propagam, aqueles que vivem o Evangelho. E assim Padre Pio foi e ele fez maravilhas na vida desse fiel, desse que se tornou filho espiritual de São Padre Pio. E é por isso que nós precisamos cada vez mais falar de Cristo, onde nós estiver, onde nós for, e dizer do amor querigmático de Cristo que cura os enfermos e liberta aqueles que estão na vida de prisão. Lembrando que esse relato foi retirado no nosso site, nós vamos colocar aqui na tela, também está na descrição desse vídeo. Preste atenção nesse relato, por favor. Padre Pio me apareceu, respondeu minha oração e fui curado. Num final de tarde, em viagem no trem que ia de Bolonha para Roma, comecei a conversar com um jovem rapaz, sentado à minha frente. Fiquei sabendo que era um agricultor dos arredores de Pádua, que tinha aproximadamente 60 empregados e que no ano anterior vencera o torneio nacional de produção de trigo. Naquela época eu também era agricultor, aspirante durante parte do meu tempo, e enquanto, ao nosso redor, naquele trem expresso de executivos, as pessoas discutiam cartas de crédito, licenças de importação ou coisas semelhantes. Nós trocávamos interessantes ideias sobre valores comparativos de adubos orgânicos e químicos, pastos rotativos nas fazendas de criação de gado e outros assuntos campestres. Perguntou-me se de Roma eu deveria voltar diretamente à minha base de trabalhos em Milão. Respondi que não, que prosseguiria para o sul. Poderia saber qual seu destino? Ele disse. Claro, respondi. Vou para um pequeno lugar do qual provavelmente você nunca ouviu falar. San Giovanni Rotondo. Naquele tempo, essa cidade ainda não tinha se tornado famosa, nem mesmo na Itália. Ele olhou para mim, tirou uma fotografia da carteira e disse: Padre Pio? Eu peguei minha carteira também, tirei uma fotografia e respondi: Ele mesmo. Rimos entusiasticamente e eu lhe perguntei: Já esteve lá? 7 vezes, respondeu e continuou após uma pausa. Fui curado milagrosamente por Padre Pio antes mesmo de saber da sua existência. E esta é a história do meu companheiro de viagem. Certo dia, em sua fazenda, pouco após o fim da guerra, ele sofreu um grave acidente e foi acometido por dupla embolia pulmonar. Receitaram-lhe inúmeros remédios modernos que pareciam fazer efeito por algum tempo, mas em seguida a embolia voltava com mais gravidade, e ele percebeu que estava para morrer. Era jovem e forte e não queria morrer ainda. Era também religioso e inteligente, e rezou de uma forma que eu nunca tinha ouvido alguém rezar antes. Com toda a devoção possível, ele disse: Pedi a Deus que permitisse que alguém mais digno do que eu intercedesse por mim. Era uma oração extraordinária, que teve uma resposta igualmente extraordinária. Tive, continuou, aquilo que só posso definir como uma aparição. Um frade com barba à minha cabeceira. Ele se inclinou e colocou a mão em meu peito. Sorriu e desapareceu. O jovem entendeu imediatamente que tinha sido curado, e para espanto dos médicos isso foi plenamente confirmado. Mas ele não falou com ninguém sobre a aparição, exceto com sua mãe. As pessoas pensariam que eu era louco ou neurótico, explicou. Assim, ele e sua mãe mantiveram o segredo do rei e deixaram os médicos e os outros com suas hipóteses. Ambos perguntavam-se, entretanto, quem seria o frade em questão, e concluíram, com bastante naturalidade, que devia tratar-se de algum santo do passado. Passaram-se vários meses. Certa manhã, meu companheiro de viagem foi a Pádua tratar de negócios com o senhor, que depois resolveu convidá-lo para almoçar em sua casa. Assim que entrei na sala, disse meu companheiro:
Fiquei petrificado, porque ali na parede havia não um quadro, mas uma fotografia do frade que me aparecera. Perguntou ao dono da casa quem era o frade. A resposta e a descrição de Padre Pio, ouvidas durante o almoço, fizeram com que o jovem, dinâmico como era, partisse na mesma noite de trem para Foggia. Chegou por volta de 4 horas da manhã seguinte, atordoado pela viagem improvisada e estranha. Encontrou um táxi na estação e chegou à pequena igreja de San Giovanni Rotondo, exatamente a tempo de assistir à missa de Padre Pio, às 5 horas da manhã. Quando Padre Pio subiu ao altar, ele disse: "Eu não tive mais dúvidas. Aquele era, com absoluta certeza, o frade que apareceu em resposta à minha oração. Isso ocorreu no meio do inverno, quando não havia o aglomerado de pessoas que costumavam viajar durante o ano todo para San Giovanni Rotondo. Assim, em vez de precisar esperar vários dias para a confissão, a maneira mais fácil de poder conversar com o Padre Pio. O jovem conseguiu confessar-se naquele mesmo dia. Aqui no trem, disse meu companheiro, posso assegurar que ainda revivo toda a emoção daquele momento. Padre Pio abençoou-me e eu me confessei. Depois, no final, Padre Pio perguntou-me, com a voz mais natural do mundo: "E agora, diga alguma coisa sobre seus pulmões, como estão?" "Obrigado, padre", respondi. "Estão perfeitos." "Foram examinados através de radiografias?" "Sim, padre." "Ótimo, graças a Deus, e Deus o abençoe." "Você se admira", perguntou-me o jovem ao terminar seu relato, "de que eu continuasse a viajar a San Giovanni Rotondo ou de ainda arrepiar ao contar novamente este fato?" John McCaffrey. Irmãos e irmãs, paz e bem. Você percebe que houve um diálogo dentro de um trem, de um metrô. Eles estavam indo para o mesmo destino local, San Giovanni Rotondo, iam reencontrar Padre Pio. Então percebe-se que houve uma conversa. Só que no início a conversa não era Padre Pio, não era Jesus, não era Nossa Senhora, não era as almas do purgatório, não era os anjos. Mas eles falavam do assunto que interessava a si próprio naquele momento, naquele instante. Só que, passado o tempo, falou de Jesus, falou de São Padre Pio. Nós precisamos entender uma coisa. Caminhando, andando em um ônibus, pagando uma conta, fazendo compra no mercadinho, em uma farmácia, eu posso falar de Jesus? Sim. Eu preciso falar do amor de Cristo? Sim. Nós vemos que as pessoas machucadas, elas muitas das vezes ela fere a pessoa. Mas nós não podemos nunca ser assim. Mesmo que você está passando por uma dor, pelo sofrimento, você tem que passar com ternura no seu coração e entender que Jesus é o teu Senhor. E não é o sofrimento que você tem que olhar e dar valor a isso, mas sim o amor de Cristo. Só que muitos de nós, devido que estão passando por uma dor, por um sofrimento, muitos dão patada, mal resposta, e eles querem sempre justificar. Você sabe o que eu estou passando, você sabe o que eu estou vivendo, e aí acabam tratando o outro mal. Nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos passar, mesmo que o nosso dia foi ruim, mas próximo de alguém, quando estiver caminhando, andando, ser um cristão, um cidadão com gentileza, um cidadão educado, simpático. Sabe por quê? Porque o outro não é culpado com o que você está vivendo ou passando. Primeira coisa é isso. E outra coisa é, o seu sofrimento não é o motivo do seu viver. E o motivo do seu viver sempre foi Jesus. Mas mesmo que você passe pela dor hoje, amanhã vai vir a alegria. E se você hoje fere ele ou ela, amanhã ele pode te ferir. Então, trate o bem hoje. Trate bem ela hoje.
Nós precisamos sempre ser assim. Cada um de nós, na coisa mais simples, nós precisamos aprender isso. Mas se imagine você viajando, você caminhando, você fazendo compra. Sempre tem uma brecha, tem uma oportunidade de falar de Cristo. Então use isso ao seu favor. Seja um cristão, seja um cidadão que busca o melhor para todos, até para si mesmo. Sabe, meus irmãos, eu durante minhas missões de viagem, quantas das vezes eu já disse de Jesus para aquele irmão, para aquela irmã, e pessoas no final da pregação falam assim: muito obrigado, eu estava precisando disso. Eu estava precisando ouvir isso. Você foi instrumento de Deus da minha vida. Você não conhece, mas Cristo conhece. Fala do amor de Cristo. Fale do perdão. Fale que Cristo convida ele a retornar, que Cristo espera ele na Santa Igreja. Nós precisamos ser ousados. Sabe, meus irmãos, nós muitas das vezes temos esse hábito de falar de tanta coisa ruim, negativa, de fazer o irmão envergonhar, falar de apelido. A gente fala de futebol, de política, de mulher, fala de tragédia, de morte, suicídio, mas nós precisamos ter o nosso diferencial. O diferencial é Cristo. O diferencial é o amor, é a paz, é a união, é a reconciliação. Esse tem que ser o seu diferencial. E aquele irmão, aquela irmã que talvez estava ali fazendo compra, estava fazendo um pagamento, estava viajando, talvez triste, decepcionado. Talvez ele vai para um velório, talvez ele está fazendo compra ali para um velório. Eu não sei não. Talvez ele está fazendo compra para a mãe que está doente, para o pai que está doente no hospital ou em casa, debilitado. E você falar do amor, sabe? Aquele irmão, aquela irmã vai falar assim: obrigado, você me deu força para esse momento difícil que eu estou passando e estou vivendo. Ele vai ser grato por você eternamente. Ele vai olhar bem assim: eis ali um grande cristão, um grande profeta, um grande missionário de Deus, porque ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque você não sabe, eu não sei como o outro tá, como o outro, se tá bem ou se tá ruim. Mesmo que ele tá bem, mas digamos que ele tá na vida de pecado, e você fala: ó, Cristo te convida a mudar de vida. Ele vai te agradecer. Se ele tinha, talvez, caso fora do casamento, se ele tava com a sexualidade ativa, no noivado, no namoro, ele vai largar. E se ele tava indo procurar falsas denominações, indo no espiritismo, no Umbanda, Candomblé, ele vai largar e procurar Jesus. Sabe por quê? Porque você falou com docilidade, você não o conhecia. Ele vai dizer: você não está julgando, você não está me condenando, mas está me convidando a libertar, a ser livre. E é isso, meus irmãos, nós precisamos dar ao irmão, à irmã, essa liberdade que é Cristo ressuscitado. Mas eu só posso dar se eu tenho. Você só pode dar se você tem. Você percebe que aqueles homens que estavam no trem, eles tinham visto o Padre Pio 7 vezes. E a pergunta que eu faço para mim, que sou missionário, eu que prego, eu conheço a palavra, eu pergunto é: Wênio, quantas vezes você reza? Quantas vezes você lê a palavra? Quantas vezes você reza um terço, um rosário, você reza uma novena, você faz um seco de Jericó, você faz 1000 Ave Maria, você faz uma adoração perpétua? É a primeira coisa que eu preciso falar. Porque, digamos um exemplo, você quer dar comida para alguém. Como é que você vai dar se você não tem ela pronta? Como é que você vai dar um dinheiro, Enio, para alguém que precisa do dinheiro se você não tem? Você só pode dar o que você tem, meu irmão, minha irmã. Não adianta você querer pregar o evangelho, você quer dizer o evangelho, você não tem conhecimento. E a maior tristeza que eu tenho dessas pessoas que falam de Jesus, eles não conhecem nada de Jesus. Ah, eu acho, eu penso isso. Ei, não é o que você acha, não é o que você pensa, é o que Cristo deixou escrito. Na verdade, Cristo não deixou escrito, ele pregou. E Marcos, Mateus, João, Lucas escreveu. Mas Jesus não escreveu nada. Isso é que é a verdade, é o fato. Mas o que Jesus deixou diante da tradição, que ele falou, que ele viveu, diante do seu colégio apostólico, os 12 apóstolos, o que ele deixou? É isso que nós precisamos professar. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. E ali proclamar as maravilhas do Senhor.
E quando eu digo de Jesus, eu digo de Padre Pio, Nossa Senhora, do Anjo da Guarda, aquele irmão, aquela irmã, no momento difícil, momento de tribulação, ele vai clamar, ele vai rezar, ele vai pedir um derramamento do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. E é por isso que há necessidade de eu falar, de eu pregar, de anunciar com a minha vida, com palavras. Talvez entregando um bilhetinho, entregando um santinho de Padre Pio, Nossa Senhora, e dizer: vem para a igreja, retorna, você que está afastado. Eis a necessidade, meu irmão, minha irmã, de você ter na sua casa um crucifixo, a imagem de Padre Pio, Nossa Senhora, seu anjo da guarda. Corrigindo, não existe imagem de anjo da guarda. Não existe não, viu? Pelo amor de Deus, não compra. Existe São Miguel, Gabriel e Rafael. O resto é tudo esoterismo. Não compra não, pelo amor de Deus. Irmãos e irmãs, há essa necessidade. Então coloque na sua casa um crucifixo, a imagem Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Graças, Aparecida. Coloque, isso é maravilhoso, porque aquele vai perguntar: que santa é isso? Aí você fala: Nossa Senhora. Você conhece? Não. Conta a história. Essa imagem de quem? Padre Pio. Você conhece? Não. Vem cá, conheça. Aí você pega aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a novena de Padre Pio, reza. Maravilhoso. Eu tenho aqui a oração Fica Comigo, Padre Pio, reza. Então ele vai rezar, vai alcançar uma graça, um milagre, por culpa sua, porque você se tornou um intercessor, você se tornou um instrumento, que você deu a graça, você deu a graça santificadora pelo irmão, pela irmã. Você disse, você pronunciou. Porque quando eu vejo, desperta na pessoa uma curiosidade de querer conhecer, de querer pedir a intercessão e de querer saber o que ele viveu, como foi a sua vida. E aí ele vai apaixonar pelo Padre Pio, por Nossa Senhora, por Jesus, pelo Anjo da Guarda e rezar pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Então, viva a tua fé, viva Cristo Rei em nossas vidas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, você me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.